Bom, gente, bom dia a todos. Né? Obrigado pela presença de vocês, pela escolha de vocês por esse tema. Antes de tudo, queria agradecer o convite dos organizadores, né? Na pessoa do Douglas, poder agradecer a equipe inteira e também agradecer aos patrocinadores, né? Porque se não fosse por eles do evento e eu não poderíamos estar aqui. Bom, gente, mas então eu vou falar sobre né, o tema do evento é a tecnologia, é o desenvolvimento de sistemas, de software, de tecnologia, mas também de acessibilidade. Então, eu vou trazer muito mais o foco no princípio, na subjetividade de quem é esse público da qual se precisa de sistemas e softwares acessíveis. Né? Depois, no tempo de perguntas, a gente pode falar mais questões técnicas que vocês tenham dúvidas ou interesses, mas eu vou falar sobre o público a qual se destina, né, os materiais e serviços e sistemas que vocês desenvolvem. Né? Porque de início sempre se pensou em desenvolver o mundo, as coisas para as pessoas que têm plena capacidade para tudo. E hoje em dia a gente tem um público que se utiliza de computadores, se utiliza de smartphones, se utiliza de diferentes sistemas, não só para questões do cotidiano, mas para a própria questão de acessibilidade. Então, muitas vezes a gente, eu me incluo nisso, a gente desenvolve as coisas como se quem está do outro lado pudesse se utilizar plenamente, né? Então, por exemplo, no dia a dia, às vezes não se dá conta, mas, por exemplo, eu uso o tablet para acessar por comando de voz. Só que quando abre o YouTube, nenhum comando acessa o play, né? Eu utilizo o mouse para conectar no tablet ou no smartphone, porque pelo meu limite de movimento dos dedos, eu não consigo acessar. Só que daí tem botões de aplicativos que não aceitam o clique do mouse, né? Tem uns que aceitam, outros que não. Então daí a pessoa fica impossibilitada de usar e às vezes por um simples e mínimo detalhe lá no interior do projeto, né? Lá no código. Então, embora eu não vá falar especificamente agora, nesse momento, sobre código, eu vou falar sobre as pessoas que estão do outro lado. E, nesse sentido, eu quero falar do princípio que rege essas pessoas com deficiência, que, na verdade, é um princípio que a gente precisa entender que faz parte de todos nós. Né? É um princípio que, então, eu vou falar sobre a vida humana, para que a gente possa entender quem são as outras pessoas que estão do outro lado do sistema que a gente desenvolve. Pode passar, Douglas? Então, a nossa conversa ela vai girar em torno dessa frase que vocês estão vendo na tela, que são os nossos desejos e não as nossas condições que determinam até onde a gente pode chegar. Por que eu escolhi essa frase? Porque até então a pessoa com deficiência ou limitações, a gente sempre vê na questão de esse tem condições, esse não tem, esse tem capacidade, esse não tem. E às vezes vocês mesmos que não têm deficiência nenhuma aprendem, bom, eu preciso ter as condições mínimas para atingir um objetivo pessoal, para atingir uma meta, para atingir um objetivo. Né? E às vezes nos cursos de administração a gente até aprende, olha, tu tem que elencar todo o repertório de condições para atingir um objetivo. Então eu vou tentar desconstruir com vocês esse conceito. Eu vou mostrar para que nós, enquanto seres humanos, independente das condições que a gente tem ou não tem, no momento em que a gente tem o desejo, a gente pode alcançar, inclusive, os desafios dos nossos próprios limites. Né? E às vezes a gente vê, né, um repertório de notícias que demonstram a capacidade do ser humano de vencer os seus próprios limites. Pode passar? Então, gente, eu vou estar falando do potencial da vida humana.
daquele código que está dentro de cada sujeito, né, que está cheio de elses e ifs. Ou seja, se tu não consegue ir por aqui, tu pode ir por aqui, né? E esse potencial, gente, ele é tão imensurável, ele é tão grandioso que a ciência até hoje não conseguiu quantificar. Muitas vezes médicos, especialistas, cientistas dizem, ó, essa pessoa aqui já deu. Só que daí algo naquela pessoa faz com que surpreenda a todos. Um monte de pessoas que eu conheço, um monte de pessoas que eu já vi na notícia, muitas vezes receberam diagnósticos que dizendo, bah, essa pessoa não consegue mais. Daí alguma coisa lá no código do cérebro da pessoa faz com que ela ache outros caminhos que surpreendam a todos. Outro dia eu conheci em Brasília aquele cantor Herbert Viana, e as notícias que falam dele é verdadeira. Após o acidente, ele recebeu um diagnóstico médico que ele não iria mais falar o português e não iria mais cantar, porque a parte do cérebro dele se lesionou. Inclusive, ele só pôde se comunicar, porque como ele falava outra língua, a parte do cérebro que tinha o registro da outra língua foram preservadas. No entanto, hoje ele está aí falando português, cantando, ou seja, o sistema cerebral dele achou outros caminhos que faz com que a ciência médica fique de boca aberta, né? Então, cada um de vocês, inclusive eu, carregamos o potencial de vida que ninguém pode dizer o que o sujeito é capaz ou incapaz. Pode fazer? Passar? Então, gente, cada um de nós, cada um do público de vocês e de vocês, carrega sonhos, desejos, metas, porque isso que faz o diferencial de que pela manhã tu levante e diga, mais um dia, obrigado Deus, ou então diga, não, mais um dia, tem que acordar, tem que não sei o quê. Então, muitas vezes, a gente entra num automático da vida, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, que a gente acaba esquecendo quais são as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos desejos. E se eu perguntasse para algum de vocês, qual é o teu grande sonho? Algum de vocês iam ter que parar para pensar. Ou então iam dizer, eu tenho um grande sonho, um grande desejo, mas sabe, né, não tenho isso, não tenho aquilo, o dinheiro é pouco, a família, o tempo. Ou seja, cada um de nós acha os empecilhos para não desenvolver o potencial que a gente tem dentro da gente. Então, o desafio desse pouco momento é que a gente possa parar e refletir qual é o nosso grande sonho, qual é o nosso grande desejo e se a gente vive em prol disso, tá? Porque eu falando para vocês, vocês vão entender quem é o público de vocês. Porque o público de vocês são públicos que tentam viver em prol dos seus sonhos e dos seus desejos. E tudo que a gente precisa está dentro de nós, está dentro do nosso código de programação. Pode passar? Então, gente, dentro desses recursos que está dentro de nós, eu elenquei 2 essenciais, que é a coragem e a decisão. Porque a coragem e a decisão nos guia por esses 9 tópicos que vocês estão vendo na tela. Eu não irei lê-los porque a gente vai falar sobre cada um. Então, esse é o nosso roteiro da conversa de hoje. Pode passar? Então, o primeiro ponto que a coragem e decisão nos dá é resiliência e ressignificação. Puxa, mas que palavreado é esse, né, que não faz parte do nosso cotidiano? Pode passar? Resiliência. Aqui eu coloquei 2 imagens, uma de um sujeito tomando uma injeção, provavelmente passando por uma situação de doença, e a outra imagem de uma planta, que apesar da falta de umidade e do calor, está ali sobrevivendo firme e forte. Mas o que isso tem a ver com resiliência? Resiliência, gente, é a capacidade da vida de se manter mesmo em situações difíceis, mesmo em situações adversas. Então, quantos de nós já não passou por alguma situação difícil, não perdeu um ente querido, não passou por uma situação horrível, mas chega alguém e diz,
fulano, a vida continua. Esse a vida continua se chama resiliência. Né? Quando as coisas estão destruídas, parecem sem saída, mas tu arregaça as mangas, ergue a cabeça e segue adiante, isso é resiliência. Então, na vida, tem muitas pessoas que sofrem acidentes, ficam com alguma deficiência, mas chega alguém e diz, a vida continua. E dessa pessoa se encoraja e segue adiante. Isso é resiliência. E resiliência, gente, é algo que para algumas pessoas é muito natural. Sabe aquelas pessoas que passam por tudo que é desgraceira da vida, mas está ali sempre firme e forte. E tem aquelas pessoas que no mínimo problema já desiste. É aquelas pessoas que tu pode fazer de tudo para agradar a criatura, ela sempre vai inventar um pronto para reclamar. Tu faz 10 coisas boas, uma tu pisa na bola, ela se lembra da uma vez que tu pisou na bola e se esquece das 10 outras. É o que a gente chama de pessoas otimistas e pessimistas, né? Pessoas sem resiliência e pessoas com resiliência. Então, como não é algo natural, mas é algo desenvolvido, para vocês, para nós, para mim me tornar resiliente, a gente tem que fazer um exercício do pensamento. A cada situação ruim, a mínima que seja, né, a mais comum, tipo, perdi o ônibus, puxa, que droga, mas eu tenho que erguer minha cabeça e seguir adiante. Se desentendeu com o esposo, com a mulher, com os filhos, que droga, que dia ruim, mas eu tenho que erguer a cabeça e seguir adiante. Se a gente faz esse exercício nas pequenas coisas do dia, quando surgir os grandes problemas, a gente vai estar fortalecido e resiliente para erguer a cabeça e seguir adiante. Se tu tropeça, levanta, sacode a poeira e segue adiante, como diz a música. Entenderam o que é resiliência? E que ela precisa de exercícios diários? Pode passar? Ressignificação. O que vocês conseguem ver nessa imagem, gente? Podem falar. Ponte, barcos. Todo mundo conseguiu ver pontes? Todo mundo conseguiu ver barcos? Isso. Né? Se a gente direcionar a nossa atenção bem para a esquerda, a gente vai ver pontes. Se a gente direcionar a nossa atenção bem para a direita, a gente vê barcos. Essa é uma imagem de duplo significado, né? De duplo sentido. Mas o que tem a ver com a ressignificação? Ressignificação, gente, é no sentido de que tudo na vida também vai ter duplo sentido, um positivo e um negativo. Se a gente direciona a nossa atenção para ver as coisas negativas, a gente vê coisas negativas. Se a gente direciona a nossa atenção para ver coisas positivas, a gente vê coisas positivas. Vocês sabem que uma vez eu estava observando meus 2 irmãos caçulas. Eu estava na cozinha, daí veio o mais velho deles, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de Coca-Cola. Só que só tinha um restinho. Daí ele disse assim, que droga, ninguém se lembra do cara, todo mundo toma Coca e não deixa para os outros. E jogou a garrafa de volta para a geladeira, bateu a porta e ficou emburrado, resmungando. Daí depois veio o mais novinho, abriu a geladeira e pegou a mesma garrafa, obviamente a mesma quantidade, e disse, oba, me dei, sobrou um restinho para mim. Serviu, tomou e saiu brincar. Então, era a mesma situação. Só que enquanto um direcionou a atenção para o que não tinha mais, para o que faltava, porque acabou, o outro direcionou a atenção dele para aquilo que sobrou, para aquilo que dava para aproveitar. Então, quantas vezes na vida a gente fica olhando o que falta, o que a gente não tem, o que se foi, acha a grama do vizinho mais verde, o carro do vizinho melhor, ao invés de ficar olhando, puxa, olha o que eu tenho, olha o que sobrou, olha o que dá para aproveitar, né? Então, assim como a resiliência, a ressignificação também precisa que a gente faça esses exercícios diários de tentar ver o lado positivo.
né? Puxa, eu não tenho tal coisa. Mas o que sobrou? O que dá para aproveitar? Pode passar? Pode passar só mais uma vez. Então, vamos pegar um exemplo assim da rotina do dia a dia, né? O trabalho que eu tenho para limpar a casa significa o quê? Principalmente na nossa cultura, esse é um trabalho mais da mulher, mas também tem de homens, né? A pessoa trabalhou o dia inteiro, se cansou, daí chega em casa e começa. O quê? Vocês não lavaram a louça? Fulano, tu não arrumou tua cama? Ah, não acredito, ninguém faz nada nessa casa, é tudo eu, ninguém colabora, ninguém coopera. Daí a família, em vez de pensar, oba, ela chegou, pensar, não, ela chegou, pode passar? Ou então podia chegar, ver toda aquela bagunça, respirar fundo e pensar, puxa, tá tudo bagunçado, mas que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu cheguei em saúde, que bom que a minha família tá bem. Se eu quiser arrumar, eu arrumo, se eu não quiser, eu não arrumo. Ninguém tem nada a ver com isso. Daí a pessoa chega, relaxa, descansa e depois chama, gente, vamos arrumar o que a gente não fez. Gente, é outra qualidade de vida. Pode passar? Um outro exemplo, cansaço no final do dia. Gente, eu não estou dizendo, ó, que bom que eu estou cansado, como a vida é bela. Não, a gente sabe que o cansaço causa um mal-estar físico, emocional, fisiológico. Mas daí a pessoa chega cansada e espera a retribuição do mundo inteiro. O quê? Não tem janta pronta? Mas é tudo um ingrato nessa casa. O cara se trabalha, se esforça o dia inteiro e não tem um reconhecimento. São todos ingratos. Nessa espera um tapete vermelho na frente dele, né? Pode passar? Ou então podia, puxa, eu tô cansado. Que mal-estar. Mas que bom que eu pude trabalhar. Que bom que eu pude gastar minhas energias com bens e serviços, me incomodando com um, mas me alegrando com o outro. Que bom que eu pude fazer parte da vida. Às vezes a gente não imagina o número de pessoas existentes que gostaria de chegar no final do dia e estarem cansadas por produzir bens e serviços. Então, a vida é repleta de coisas ruins, mas faz um bem para a saúde. E a gente precisa ter esse olhar de tentar ver o lado bom das coisas e da vida. Entenderam que é ressignificação? Que precisa de exercícios diários? Pode passar. O segundo ponto que a coragem de decisão nos leva é enfrentar desafios e medos, né? Situações do nosso cotidiano. Cada um de nós aqui tem alguma limitação, alguma coisa que a vida impôs para que aprendesse a superar, a se desafiar. Isso é inerente à vida humana. Alguns biólogos, inclusive Piaget, que além de biólogo, ele era pedagogo, ele dizia que a gente está sempre num processo de acomodação e desacomodação. Ou seja, a gente sempre tem situações para enfrentar. Uns têm problemas econômicos, outros têm problemas familiares, outros têm problemas de saúde, outros de transporte. Se alguém me dissesse assim, Claudinho, não tem problema nenhum, a minha vida é um mar de rosas. Eu vou pensar, essa pessoa está drogada, ou então já morreu, foi para o paraíso e está perambulando por aqui, né? Porque cada um de nós tem seus desafios. Então, como nós somos muitas pessoas para conversar sobre o desafio de cada um, eu vou pedir licença para falar dos meus desafios. Mas não só como uma narrativa, mas eu quero que vocês absorvam dessa narrativa alguns princípios disso que eu estou falando, certo? Pode passar? Bem, então, qual foi o desafio que a vida me colocou? Quando eu era ainda muito pequeno, a minha mãe percebia que eu era um bebê com poucos movimentos, né? Não tinha muita força, enfim, ela percebia algo diferente. Mas, de início, os médicos não perceberam nenhuma normalidade. Alguns meses depois, então, depois de muitos estudos, pesquisas, encaminhamento para especialistas, descobriram que eu tenho uma síndrome rara chamada Vernig-Hoffmann, que é a amiotrofia muscular espinhal infantil.
É uma doença que, a grosso modo, explicando para vocês, ela vai desligando todo o músculo do corpo humano. Então, o bebê, em vez de adquirir movimentos, ele vai perdendo. Então, eu, enquanto bebê, ao invés de me desenvolver, eu iria regredindo. É uma doença que, pela medicina, é considerada uma doença terminal, porque como vai desligando todos os músculos, e o aparelho cardiorrespiratório também é musculatura, a criança vai perdendo a capacidade de respirar e a capacidade cardíaca. Então, a expectativa médica de crianças com essa doença é que ela sobreviva até os 2 anos e, com muita sorte, muito trabalho, no máximo 7 anos de idade. Meus pais se desesperaram, como vocês podem imaginar, é uma notícia bombástica. Eles procuraram outros especialistas e o diagnóstico sempre se comprovava, mas um especialista disse que encontraram um registro médico de um paciente com 13 anos, né, que viveu até 13 anos, mas ele dependia de muitos aparelhos para mantê-lo vivo. E esses aparelhos não tinha aqui no Brasil na época. Então, com muita sorte, a minha expectativa de vida era 7 anos. Tinha algum código de programação na minha cabeça que dizia, ó, a cada tanto tempo desliga músculo tal, né? Pode passar? Essa era a imagem de quando a minha mãe percebia as primeiras limitações. Podem ver que, a princípio, um bebê normal, mas aquele feeling de mãe já dizia que alguma coisa estava errada. Pode passar? E aqui, quando eu completei 1 ano de idade, que eu recebi o diagnóstico, podem ver que eu ainda sentava sem grandes aparatos, mas ali o cavalinho era de pau. Se fosse um cavalinho de verdade e fizesse qualquer movimento, eu não teria força de manter meu equilíbrio e tombaria, né? Pode passar? Então, como superar, né, um código de programação desse? Como superar essa limitação? Eu tive muita sorte de ter pais que logo desenvolveram a resiliência, no sentido, puxa, isso está acontecendo com a nossa família, isso está acontecendo com o nosso filho, mas a gente tem que erguer a cabeça, arregaçar as mangas e fazer tudo o que puder para ele. Por que eu digo que eu tive muita sorte? Porque tem pais que, dentro daquela situação de desespero e de luto, se acham que, puxa, acabou, não tem mais o que ser feito. E meus pais, eles queriam fazer tudo o que tivesse ao alcance deles. Desenvolveram também a ressignificação, no sentido de, ao invés de ver o que faltava na minha garrafinha de Coca-Cola, ver o que sobrava, o que dava para aproveitar. Então, eles pensavam, puxa, Claudinho não vai poder correr, não vai poder fazer um monte de coisa, mas vai poder sorrir e fazer outras coisas. Ele não vai poder fazer um monte de coisa, mas vai poder fazer um monte de amigos. E se ele for viver só 7 anos, então que seja os melhores 7 anos que eu puder dar a ele. Então, com essa nova postura de poder tentar fazer tudo o que podia e tentar me dar os melhores dias que eu pudesse ter, eles começaram a agir diferente de outras famílias. Enquanto outras famílias mantinham as suas crianças protegidas dentro de casa, enclausuradas, escondidas, e era uma época, gente, não sei se vocês já leram, já sabem sobre isso, mas existia um período em que famílias com pessoas com deficiência se escondiam dentro de casa. Era tabu levar na rua. Mas a minha família não. Como eles queriam que eu tivesse os melhores dias, eles me levavam na pracinha, me levavam nos ambientes sociais, me levavam a conhecer pessoas. Às vezes a minha mãe me levava no mercado e a atendente dizia assim, ai, a senhora não tinha com quem deixar ele? A minha mãe dizia, tinha,
mas eu trazendo ele vê cores, sabores, me ajuda a fazer escolhas. Às vezes eu estava na pracinha brincando, claro que surgia mães que diziam assim, ai não, olha para ele, senão tu fica igual. Né? Ou então vovozinhos e vovozinhas que faziam sinal da cruz. Mas a minha mãe sempre dizia, filho, eles fazem assim porque eles não te conhecem, porque tu é a melhor criança que tem no mundo. E criança acredita nos seus pais, né? Então eu não dava bola para essas pessoas que discriminavam, miravam diferente. Tanto que hoje, quando eu saio na rua, para mim, se uma pessoa olha com curiosidade ou diferente, para mim eu entendo, ela não me conhece ainda. Mas tem pessoas com deficiência que não saem na rua, dizendo, eu não saio na rua porque fica todo mundo me olhando. Né? São pessoas que não aprenderam. Mas, enfim, gente, essa postura dos meus pais foram mudando o meu código de programação. Porque quando tinha as reconsultas médicas e a gente se encontrava com outras crianças com a mesma situação, era nítida a diferença. Enquanto eu era uma criança comunicativa, sorridente, as outras crianças eram apáticas, não comunicativas. Os médicos diziam que eu nunca ia aprender a falar, e eu já estava aprendendo as primeiras frases e palavras. Enfim, eu estava me desenvolvendo de uma maneira diferente. Quando chegou perto dos meus 4 anos, a minha mãe começou a se preocupar e se perguntar se me colocaria ou não numa escola. Não no objetivo de eu ser alguém na vida, né? Porque a princípio eu não teria futuro, mas no sentido de que ela via na escola uma oportunidade de eu fazer amigos, conhecer crianças, brincadeiras, ampliar mais o meu repertório social. Foi um momento de conflito, porque os médicos entendiam que a minha mãe estava desvairada, onde já se viu uma mãe querer colocar uma criança, né, com limite de vida na escola. A família também se posicionou contra. Alguns diziam, que tu vai botar ele na escola, coitadinho, como se fosse a escola um grande purgatório da qual devesse evitar botar as crianças, né? Mas, enfim, a minha mãe decidiu que contra tudo e contra todos, que ela me colocaria assim na escola. Pode passar? Só que era... Mãe é mãe, né? A gente tá vendo que ele tá com a boca seca. Só que aquela época, gente, era 1983, não existia a Constituição de 88, que diz que a educação é um direito de todos. Naquela época, a criança ou pessoa com deficiência não tinha direitos legais. A educação, então, não era um direito. Então, a escola, naquela época, podia escolher quem matriculava ou não. Então, nesse inteirinho, crianças com deficiência, crianças negras, crianças pobres, em alguns ambientes, só pelo fato de ser sexo feminino, também não tinham direito na escola. Talvez vocês não tenham noção por não ter vivido aquela época, mas eu fui uma das crianças da qual a minha mãe percorreu todas as escolas do município onde eu moro, tanto públicas quanto privadas, e nenhuma escola aceitou minha matrícula. Algumas, tentando ser mais educadas, diziam, mas aqui o lugar de criança excepcional é na escola especial. Só que minha mãe pensava da seguinte maneira, se o Claudinho não consegue brincar e eu colocar com crianças que também não conseguem brincar, como é que ele vai interagir e vai desenvolver as brincadeiras? Eu tenho que colocar com crianças que conseguem brincar para que essas crianças brinquem com ele, interagem com ele. Então, minha mãe também, ela resistia em me levar na escola especial. Só que, como nenhuma escola comum me aceitou, ela se obrigou a procurar a escola especial. Chegando lá, eu não fui aceito, porque daí, como eu era uma criança já comunicativa, sorridente, eu não era retardado. Então, não fui aceito nem pela escola comum, nem pela escola especial. Pode passar? Pode passar.
essa imagem, então, de quando a minha mãe procurava uma escola. Ali, claro que eu estava extremamente equilibrado, né, fazendo muito esforço para ficar sentado. Mas podem ver que eu não era uma criança que não era verde, não tinha chifre nem rabo, mas assustava todo mundo na época. Só que, novamente, eu digo que eu tive muita sorte de ter os pais que eu tive. Porque enquanto milhares de outros pais se conformaram com a situação, a minha mãe não se conformou. Como não tinha leis humanas que amparassem o direito de matrícula, naquela época nem conselho tutelar existia, não existia algo na lei humana que ela pudesse ser amparada. Ela recorreu à lei divina e procurou uma escola confessional. Vocês sabem o que é escola confessional? São escolas mantidas por igrejas. Então, tem escolas católicas, adventistas, luteranas. Chegando numa dessas escolas, ela sabia que o diretor ia falar a mesma coisa. Olha, aqui não é escola percepcional, a gente não pode matricular ele. Mas daí minha mãe chegou e disse assim, diretor, o senhor é cristão, não é? Sim, dona Elisa, nós somos cristãos, e daí já deu um discurso. Me diz uma coisa, o senhor acha que Deus ama meu filho como qualquer outra criança? Sim, dona Elisa, para Deus não há acepção de pessoas, para Deus somos todos iguais. Ah, então o senhor é maior que Deus, ou Deus é mentiroso. Como assim, dona Elisa? Não, se o senhor diz que para Deus todos somos iguais, e o senhor está dizendo que meu filho não pode estudar aqui, porque ele é diferente, então tem alguma coisa errada entre a sua fé e a sua prática. Daí ele ficou meio desconcertado, mas disse assim, tá bom, dona Elisa, a gente vai fazer um período de experiência. Se o Claudinho conseguir aprender e acompanhar a turma, a gente faz a matrícula dele. Senão, não tem nada a ver com missão de Deus, tem a ver com a missão da escola. E daí a gente se pergunta qual é a missão da escola, afinal, né? Mas a minha mãe aceitou o período de experiência. Pode passar. Apesar de eu ter apenas 4 anos de idade, como o diretor queria saber se eu seria capaz de aprender ou não, ele não me colocou na pré-escola como seria apropriado. Ele me colocou direto na primeira. Porque na pré-escola eu iria brincar, iria fazer desenho, né? E ele queria saber a minha capacidade intelectual. Então ele me colocou direto na primeira série, porque lá ele avaliaria se eu seria capaz ou não. Novamente, capaz, incapaz, condições, sem condições. Bom, para complicar, a sala era no 2º andar, não tinha elevador e a escola não ia se movimentar porque era só um período de experiência. Então minha mãe me subia no colo, me adaptava na cadeirinha e ela não podia ficar na escola porque era a regra da escola. Então, por falta de alguém que me descesse e subisse, na hora do recreio eu ficava sozinho na sala de aula, porque meus colegas iam para o pátio, a minha professora ia fazer o intervalo dela e eu tinha ali que aguardar todos. E outra coisa que eu me lembro é que a minha mesa era bem na frente, encostada na mesa da professora. Então, eu já tinha dificuldade de me virar para os lados e para trás. E, com isso, eu só sabia que tinha um monte de criança atrás de mim, mas não sabia como elas eram, quem elas eram. O meu campo de visão era quadro, professora, caderno. Quadro, professora, caderno. Sabe aquele personagem do Zorra? Caracachá, caracachá? Era isso. Daí, então, mal tinha terminado o primeiro bimestre, o diretor chama minha mãe para a devolução da avaliação. Gente, ele estava muito feliz. E disse, dona Elisa, a senhora não imagina que a gente imaginava que o Cláudio não seria capaz de aprender as coisas, a ler, escrever e acompanhar a turma. Mas olha aqui, dona Elisa, a turma não acompanhou ele. Mostrou meus trabalhinhos, minhas provas, meus testes. E junto um certificado de que eu já estava plenamente alfabetizado, sem erros ortográficos. Viu, dona Elisa? Ele já sabe ler e escrever sem nenhum erro de português. A senhora nem precisa mais trazê-lo.
Gente, se a minha mãe não fosse quem ela teria enrolado aquele certificado em forma de canudo e mandado ele guardar, imagina onde. Mas, porque assim, o que adiantava para uma mãe, né, que colocou seu filho ali na escola para ter amigos, conhecer pessoas? O que adiantava formar frases e palavras e não ter formado amigos? O que adiantava conhecer todas as letras e números e não ter conhecido outras crianças? Mas a minha mãe respirou fundo e cobrou dele o trato de que eu seria matriculado na escola. Então, ele me matriculou. Claro que durante aquele ano eu não poderia avançar nem retroceder de ano, então eu continuei na primeira série nessa mesma situação. Claro que dias de frio e chuva, porque no Rio Grande do Sul o frio é de doer. Daí eu me dava o luxo de ficar em casa, porque já estava aprovado, né? Mas a minha mãe entendia. Às vezes vocês podem pensar, mas que mãe é essa que leva o filho nessa condição para a escola, né? A minha mãe entendia que a minha presença iria modificar a escola. A minha ausência não iria. Então, quando uma escola diz, a gente não está preparado, é porque não tem a pessoa lá. Porque no momento que tiver a pessoa, o ambiente se prepara. Porque a universidade não é preparada, porque as ruas não são preparadas. Mas no momento que as pessoas começarem a circular, começar a necessitar das mudanças, as mudanças vão ocorrer. Pode passar? Então, gente, muitas vezes vocês vão ter planos, projetos, metas, e nem tudo dá certo de primeira. A minha mãe tinha esse grande projeto de ir para a escola, fazer amigos, mas não deu certo de primeira. Daí tu tem duas escolhas. Ou tu desiste do teu projeto, ou tu dá a chance e o tempo necessário de as coisas irem se ajustando. Obviamente, minha mãe, né, preferiu não desistir e seguir adiante. Pode passar? Na segunda série, então a escola já promoveu uma sala térrea, só que ainda tinha uma dificuldade do degrau da sala de aula, que era muito grande. Então, gente, não é exagero meu, porque eu lembro da cena das crianças. A maioria dos meus colegas, dito normais, tinham que colocar primeiro um joelhinho em cima do degrau, depois o outro joelhinho, depois se levantar para entrar na sala. Então, além de cursar a segunda série, estavam cursando alpinismo, né? Porque para poder entrar ali dentro. Com isso, também eu não podia descer para ir para o pátio, porque minha professora precisaria de ajuda. Mas, pelo menos, gente, ela me posicionava perto da porta para observar o pátio e as crianças. Quando eu via as crianças brincando, correndo, jogando bola, eu ficava lá todo eufórico. Porque na minha cabeça, na minha imaginação, eu também estava correndo, eu também estava interagindo, eu também estava participando. Vocês sabem que na época não existia exames de imagens cerebrais, se restringia ao eletroencefalograma. Mas hoje existem esses testes de imagens. E quando uma pessoa com deficiência, que não utiliza o corpo, por exemplo, a parte cerebral correspondente pelo movimento do corpo, ela é apagada, ela não reluz, ela não tem eletricidade. É o que chamam de atrofia cerebral. E como o meu cérebro imaginava que eu estava correndo, brincando, interagindo, nos meus exames de imagem não aparece atrofia cerebral. É como se meu cérebro tivesse corrido, brincado, interagido. Então, mesmo na observação, a gente vivencia as coisas como reais. Tanto que hoje existe, né, estudos e tecnologia de realidade virtual, né? Não sei, acho que vocês já ouviram falar, né? Inclusive tem aqueles óculos, né, da Samsung que traz a realidade virtual. Porque isso desenvolve
o cognitivo e o cérebro. Mas seria tema para outra palestra, né? Mas é a tecnologia a favor do desenvolvimento cerebral das pessoas, tá? Só para dar um exemplo, por que vocês, por exemplo, quando vão no cinema, tem cenas que vocês choram, riem, mesmo sabendo que aquilo não faz de conta? Porque o neurônio espelha e interpreta como se aquilo fosse real, né? Mas, enfim, pode passar? Na terceira série, gente, então a escola já me colocou numa sala em que tinha completa acessibilidade ao pátio. Não tinha desnível nenhum e nem barreira nenhuma. Só que o grande diferencial é que o professor criou um projeto chamado Ajudante do Dia. Do lado do quadro, ele colocou esse mural, Ajudante do Dia, e a primeira coisa que ele fazia quando entrava em sala de aula era colocar o nome de uma criança, coleguinha, que seria o meu ajudante. Claro que tinha dias que ele botava o nome e o coleguinha, ou a coleguinha dizia: opa, hoje é meu dia, hoje eu vou cuidar do Claudinho. E tinha dias que o coleguinha dizia: Sônia, eu não sou obrigada a fazer isso. Eu vim aqui para estudar, não para ser babá dos outros. Daí o professor fazia toda uma conversa de solidariedade, de respeito, de valores e virtudes que, infelizmente, hoje as escolas não ensinam mais, né? Mas de equipe, o professor dizia que todos éramos uma equipe. E que se um não se desse bem, nenhum se dava bem. Que a equipe tem que chegar junto. E outra coisa legal é que não era o coleguinha ajudante que vinha sentar do meu lado. Era eu que ia sentar do lado dele. Então não ficava mais na frente, de costa para os outros. Tinha dias que eu ficava no fundo, num lado, no outro. Com isso, eu conheci todas essas crianças e as crianças me conheceram. Era a mesma turma da primeira série, mas foi só nessa terceira série que eles souberam quem eu era, do que eu precisava, como podiam me ajudar, enfim. E quando o coleguinha, o ajudante, me levava no pátio e me posicionava perto das brincadeiras, por exemplo, perto da brincadeira de pular corda, o professor chegava e dizia: e aí, gente, como é que o Claudinho pode brincar disso? Eles olhavam, pensavam: já sei, Sor. A gente tira a corda e o ajudante passa com a cadeirinha dele correndo por baixo. Com isso, o outro já queria passar com a minha cadeirinha, o outro da outra turma também já queria passar com a minha cadeirinha. Com isso, eu virava a própria brincadeira, né? Estava lá o pessoal brincando de pular amarelinha, pular sapata, e o professor dizia: e dessa brincadeira, gente? Como é que ele pode brincar? As crianças pensavam: já sei, Sor. Ele toca a pedrinha no número e a gente dizia com a cadeirinha dele pelos outros números. E assim era com as outras brincadeiras. Às vezes no futebol dava a ideia de eu ficar no gol, com 2 do meu lado para a bola não machucar, né? Às vezes dava a ideia de eu apitar o jogo, então eu tinha que conhecer as regras do jogo e tal, né? Com isso já foi ampliando o meu repertório de necessidade de conhecimento, que fosse para além da minha deficiência física. Mas uma vez, uma coleguinha chegou e disse assim: Sor, hoje o Claudinho vai ficar nos pênaltis. Daí até o professor suspendeu. Nos pênaltis? Mas como que ele vai fazer? Assim, ó, Sor. Daí ela puxou da mochila um cordão, amarrou no meu pé, se distanciou e disse: agora alguém joga a bola no pé dele. De jogar uma bola no meu pé, ela puxou a cordinha e eu chutei. Claro que saiu tudo torto, mas eu me senti o próprio artilheiro do time, né? Gente, me senti o máximo. Então, isso foi me ensinando de que se a gente não pode as coisas de um jeito, a gente pode adaptar e buscar as mesmas coisas de um outro jeito, né? Então, a gente sempre tem que ter ciência de que se a pessoa não pode usar as coisas de um jeito, qual a alternativa que a gente pode fazer
para que ela desenvolva a mesma questão por outros caminhos. Né? Isso vocês têm que ter na lógica. Que caminhos que uma pessoa cega, que uma pessoa com deficiência, que uma pessoa surda vai poder utilizar, né? Caso ela não consiga fazer da mesma maneira. Então, gente, eu conheci a escola e a escola me conheceu. Eu conheci a vida com as suas aventuras, desventuras, alegrias, tristezas, barreiras, acessos. Ou seja, eu conheci a vida como é a vida de cada um de vocês, com as suas coisas boas, as suas coisas ruins. Pode passar? Um outro ponto que a coragem e a decisão nos leva é a gente ter uma nova postura diante da vida. É a gente poder perceber o que realmente importa na vida. Infelizmente, tem pessoas que não se dão conta do que é essencial da vida humana. Tem pessoas que se prendem a bicuinhas, fofoquinhas. Vocês sabem que eu trabalho na educação e a maioria é mulher, né? Então eu trabalho com a mulherada. E daí, às vezes, eu escuto assim, hoje eu não vou na praia, porque esse ano eu não vou na praia, porque eu estou cheia de celulite. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa fútil. Mal sabe a criatura que daqui a pouco ela não só celulite, ela vai ter ruga, pelanca, né? Vai deixar de participar da vida por causa dessas coisas. Então, pode passar? Pode passar, Douglas. Eu estou falando isso porque era esse ano que eu estava no auge da minha vida, das brincadeiras, das aventuras. Tem um povo bagunceiro aqui na frente que me desconcentra. Bom, mas estou brincando. Então, eu estava no auge de tudo isso, só que eu estava completando 7 anos. Era a idade em que todas as profecias médicas pareciam estar se cumprindo. Pareciam não estavam se cumprindo. Eu perdia movimentos, perdia condições, acrescentava minhas dificuldades. Claro, gente, que eu ficava triste quando aquele livro que eu conseguia abrir sozinho, eu não estava mais conseguindo, eu ficava triste. Mas quando o coleguinha dizia, deixa que eu te ajudo, a minha tristeza virava secundária. Claro que eu ficava triste quando aquele brinquedo, aquela tarefa que eu conseguia executar, eu não estava mais conseguindo, eu ficava. Mas quando alguém dizia, Claudinha, quem sabe tu tenta desse jeito, e eu aprendia uma nova maneira, a minha tristeza virava secundária. Eu ficava envergonhado, emparetado, de ver que meu corpo estava ficando cada vez mais esquisito, diferente. Ficava com vergonha. Mas quando os coleguinhas, mesmo assim, me aceitavam, brincavam, não mostravam indiferença, a minha tristeza virava secundária. Eu fico pensando se eu estivesse vivenciando todas essas perdas sem estar num contexto social em que era trabalhado essas questões de aceitação, de inclusão. Eu acho que toda a minha tristeza ela não viraria secundária. Então, com isso, eu tinha muito prazer de ir para a escola. A escola me ensinou algo muito mais importante do que conteúdos e programas. Vocês sabem que a gente vai para a escola e aprende muita coisa que a gente esquece. A gente aprende fórmula de Bhaskara, mas se não segue a área da matemática, a gente esquece. A gente aprende oração subordinada, coordenada, mas se a gente não vai na área de letras, a gente esquece. A gente aprende tabela periódica, cartesianos e meridianos, mas se a gente não segue a área, a gente esquece. Só que a escola me ensinou algo, um conteúdo que quando a gente aprende, a gente jamais esquece. A escola me ensinou o desejo de vida. E o desejo de vida, quando a gente aprende, a gente jamais esquece. E isso, então, era o essencial. A minha questão não era se eu estava perdendo, ficando deformado. A minha questão é que eu estava ali, vivendo e aproveitando a vida da minha maneira diferente, mas aproveitando. Pode passar? Pode passar também. O quarto ponto que a coragem e a decisão nos leva é a gente ter fé, esperança, persistência.
Vocês sabem que, por muitos anos, a ciência aboliu das universidades e academias falar sobre esperança, sobre fé. Mas hoje a ciência já dá uma abertura no sentido de que isso faz parte do cotidiano das pessoas, né? Pode passar. Então, a gente tem que ter em mente, pode passar, Douglas, que existem coisas entre o céu e a terra que a ciência não explica. O próprio fato que eu falei para vocês de início, de muitas vezes as pessoas se superar, surpreender médicos, surpreender medicinas, isso faz parte da esperança e da fé individual, né? Hoje já existem estudos, inclusive foi um dos meus estudos de pós-graduação, que mostra que a pessoa que tem fé esperançosa, ela tem mais chance de passar por situações. O meu estudo foi com pessoas com doenças crônicas, né? Pessoas que passam por câncer e pessoas com enfermidades mais avançadas. E o resultado do tratamento é muito melhor quando a pessoa tem fé. E vocês sabem que a fé ela existe. E se eu mesmo não tivesse vivenciado, eu não estaria aqui falando para vocês. Vocês sabem que daí, nesse terceiro ano, que eu estava com 7 anos, junto com a minha deformidade física, eu comecei a perder a capacidade respiratória. A gente respira e nem se dá conta que está respirando. Mas eu tinha que fazer muito esforço para respirar, porque minha musculatura estava se desligando. Chegou um momento em que eu fui hospitalizado, fui desenganado pela medicina, porque no momento em que eu adormecia, eu parava de respirar. Então, na UTI, quando eu parava de respirar, o aparelho apitava e eu acordava e fazia mais esforço. Tinha horas que eu estava muito cansado. E daí eu dizia, está na hora de ir para o Papai do Céu. Porque minha mãe sempre dizia que eu era um anjo emprestado e que voltaria para ele antes de todas as pessoas. Só que daí, gente, eu me lembrava das brincadeiras, das aventuras, do carinho da minha família, do amor da minha mãe. E dizia, Papai do Céu, outro dia eu vou contigo, tá? E fazia mais força para respirar. Então, quando eu estava cansada, às vezes me pegava rindo sozinho nas lembranças e fazia mais força para respirar. Daí, né, numa dessas horas, o médico alertou a família de que possivelmente a próxima vez que eu adormecesse, eu não acordaria mais, porque eu estava muitas horas sem dormir. Nisso veio familiares, amigos, e uma amiga da minha mãe perguntou se podia orar por mim. Gente, quando eu vi uma pessoa adulta pedindo para o Papai do Céu a mesma coisa que a gente pedia, que eu pedia, de voltar para a escola e tal, aí que eu me enchi da razão. Eu disse, isso mesmo, Papai do Céu, eu quero voltar para a escola. Gente, eu lembro até hoje do alívio do cansaço e das dores, e minha respiração foi retornando. O meu médico que me acompanhava fazem 5 anos que ele faleceu. E até os últimos momentos que ele me atendeu, ele dizia que a equipe não soube explicar o que aconteceu naquela noite. Com o falecimento dele, eu fui para outros médicos e cada um deles duvidam do meu diagnóstico. Até exame de DNA eu já tive que fazer e todos os exames comprovam que eu tenho essa doença. Porque não existe registros dessa doença que chegou à fase adulta. Então, eu fui o primeiro. Então, cada médico que eu troco tem que fazer os exames tudo de novo. Meus médicos vão morrendo e eu vou ficando. Mas pode passar. Então, gente, a gente sempre tem que ter fé e esperança nas coisas do nosso cotidiano, né? A gente não pode desacreditar e a gente precisa não ouvir quando alguém diz que algo é impossível. Bom, gente, então na 4ª série em diante, né, eu voltei, daí eu me recuperei, voltei para a escola e a minha mãe me colocou devagarinho para dentro da sala, porque já tinha começado a aula, né, e ela não queria interromper. Nisso, uma coleguinha gritou, ué, Sor, ele voltou do céu. Gente, até a escola já tinha me enterrado, né?
Mas, enfim, eu voltei para a escola, claro que no decorrer dos tempos e dos anos, né, eu passo por situações de enfermidade, de lutar e de viver com as adversidades da minha doença. Enfim, na quarta série em diante já não tinha mais o mesmo projeto, não era mais o mesmo professor, mas se tornou tão natural para os colegas estarem me ajudando que não precisava mais do mural dizendo faz isso, faz aquilo. Ou seja, já entrou no código de cada um deles essa questão de solidariedade, de respeitar o outro, de tentar incluir o outro. E tudo se tornou tão natural. A escola tinha criado uma sociedade inclusiva, uma mini sociedade inclusiva. E é isso que a gente tem que criar e pensar em pessoas que vão se preocupar e incluir o outro e respeitar o outro nas suas limitações. Pode passar? Então, gente, essas barreiras, eu não vou detalhar muito elas, mas elas acabaram sendo vencidas na escola. E uma delas que eu quero detalhar é a barreira do diagnóstico. Gente, um diagnóstico clínico médico, ele sempre vai dizer o que o sujeito não tem na garrafa de Coca-Cola. O que ele não é capaz, o que ele não consegue. Cabe a nós fazer a ressignificação e ver, tá, mas o que sobrou da garrafa de Coca-Cola do sujeito? O que ele é capaz, o que ele consegue? Só para dar um exemplo bem breve, eu tenho que cuidar o tempo, mas uma vez, dentro das minhas pesquisas, eu fui investigar um menino que ele tinha 13 anos dentro do interior do estado do Rio Grande do Sul. Aquele menino viveu a vida inteira numa mini UTI dentro de casa, nunca saiu para a rua, nunca foi para a escola. E eu cheguei lá e disse, né, ele não conseguia usar o computador e tal. E eu perguntei, tá, mas para o pai dele, o que ele consegue fazer? E ele disse, ele não consegue fazer nada, ele só mexe o olho. Tá, mas ele não movimenta, não faz nada. Daí eu perguntei para o próprio garoto, fulano, o que tu consegue fazer? Gente, ele mexeu o minguinho. Daí eu disse, pai, ele mexe o minguinho. Tá, mas e daí o que dá para fazer com o minguinho? Daí eu disse assim, dá para fazer muita coisa. Daí eu orientei a família a botar um notebook com uma almofada no colo dele. Botamos uma almofadinha embaixo do pulso, para o dedo dele poder ficar sem, né, tipo, flutuando, assim, sem restrições. E o mouse touch do teclado, ele mexia com o minguinho. Então, ele percorria toda a tela com a seta do mouse. Ele precisava de um aplicativo. Depois vocês vão ver o aplicativo que ele usou, que é o Mouse Key, que eu desenvolvi. E, gente, o guri sabia escrever e a família não sabia que ele sabia. É um teclado virtual que ele utilizou. Então, a gente tem que ver o que o sujeito é capaz de fazer. Pode passar? Aqui, gente, eu coloquei algumas bolinhas simbolizando o objetivo das nossas atividades. Né? Todo mundo tem que alcançar o mesmo objetivo com a mesma altura. Só que cada sujeito é diferente um do outro. Um sujeito vai atingir mais fácil, outros não vão conseguir porque é baixinho. Pode passar? A gente tem que envolver instrumentos de igualar as oportunidades, ou seja, promover apoios para aqueles que precisam de apoios, promover códigos dos sistemas para aqueles que precisam desses códigos. Isso é igualar condições, isso é igualar oportunidades. Pode passar? Bom, gente, então, eu terminei o ensino fundamental e precisava ir para o ensino médio. Quando eu terminei o ensino fundamental, foi tipo um tapa na cara de todos aqueles que foram contra minha mãe de me botar na escola. Não só porque eu estava concluindo o ensino fundamental, algo que minha mãe nunca imaginou que um dia pudesse acontecer. Ela não colocou só na escola só para fazer amigos,
mas porque eu tive uma escola inteira de amigos. Só que daí eu ia para o ensino médio e precisava trocar de escola. Mas daí já havia leis que amparassem o direito de matrículas, então minha mãe pôde me matricular numa escola pública, né? O ensino médio não tinha nessa escola que eu estudava, então eu estudei numa escola estadual. No meu primeiro dia de aula, a minha mãe fez no automático o que ela fez a vida inteira. Me largou na escola e foi embora. Daí, gente, eu encontrei 4 colegas que também eram da outra escola, que também se matriculou ali. Os outros foram tudo seguirem escolas particulares, né? Mas aqueles 4 estavam ali junto. E daí veio a diretora, bateu o sinal, veio a diretora. Claudinho, cadê tua mãe? Ué, ela foi embora. Ai, a gente vai ter que entrar em contato com a tua mãe para te buscar, porque a tua sala ficou no 2º andar e não tem elevador. Daí, os coleguinhas disseram assim, a senhora não precisa chamar a mãe dele, a gente sobe ele. Gente, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. A brincadeira que eu mais gostava no meu 3º ano e no ensino fundamental era de brincadeira de pega-pega, porque um coleguinha pegava minha cadeira e saía correndo atrás dos outros. Não foram poucas vezes que a minha cadeira trancou num desnível do pátio e eu no chão, ficava todo esparramado. Não sabia se ria ou se chorava. Ria pela aventura, pela adrenalina, pela brincadeira, e também meu corpo é flexível e minha cadeira era baixinha. Então, quando eu caía, eu não sentia o impacto do chão. Então, para mim, qual é a criança que não cai, não se machuca? Então, para mim, era natural. Mas, às vezes que eu me pegava a chorar, era por 2 motivos. Uma, pelo mico de vir toda a escola em cima de mim. Ele está vivo, ele está morto. Porque daí, como eu caía e não me mexia, todo mundo achava que eu tinha morrido. E também de ver meus colegas irem para o SOI de castigo, né? Porque tinham me derrubado e eu ficava com dó, porque eles estavam me favorecendo alegrias e estavam sendo punidos por isso. Eu precisava contar isso para poder dizer que daí os colegas disseram, não, Sônia, a gente sobe ele. Porque eles estavam acostumados a me pegar, me levar. Só que daí, quando eles estavam me subindo, a diretora disse assim, não, vocês estão proibidos de subir ele. Imagina se ele cai, a responsabilidade é minha, da escola. Eles olhando, basta, a senhora não sabe quantas vezes a gente já derrubou essa criatura. Daí que ela ficou com mais medo ainda e não deixaram me subir. Só que daí 2 deles foram na sala de cima e disseram, gente, nós temos um aluno que é cadeirante e não pode subir. A gente é uma equipe, então a gente tem que descer e procurar um lugar para estudar com ele lá embaixo. Enquanto isso, os outros 2 procuraram algum espaço no térreo e encontraram uma sala e disseram, gente, vocês vão ter que ir lá para a sala de cima, porque nossa turma vai vir para cá com cadeirante. Fizeram uma troca de turma, foi uma bagunça naquele período, mas eu não precisei voltar para casa. Os próprios alunos que vieram da antiga escola já eram os primórdios de uma sociedade inclusiva. E eles mesmos acharam uma estratégia. Se eu tivesse voltado para casa, talvez eu perderia o ano, porque até a escola se adaptar e tal. Tanto que, mesmo na sala térrea, tinha no corredor um pequeno degrau e a diretora disse assim, Claudinho, tu não te preocupas que a gente já pediu uma rampa para botar aqui. Eu me formei na escola e a rampa não veio. Mas antes de ele se formar, ele faltou aula, ele gaseou a aula. Mas eu vou contar. Ele vai enrolar vocês. Não, mas é que tenho tempo, mas vou contar, então. Não é que eu faltei aula, não é que eu gasei aula. É que a escola, né, já no decorrer do ano, a escola ia fazer um passeio para o cinema para assistir um filme brasileiro que tinha sido premiado, que era o Quatrilho. Então, a nossa turma ela era muito bagunceira.
E a diretora já vinha avisando há muito tempo que se a turma não se comportasse, não iria ao passeio. Chegando no dia do passeio, a nossa turma não foi, não ia. E a diretora disse, não, vocês não vão. Claro que anos depois a diretora me confessou, porque daí ela se tornou minha colega de trabalho, ela confessou que aquele dia ela sentiu muito desejo de deixar minha turma ir, para que eu pudesse ir junto. Só que se ela desse o braço a torcer, aí sim que a turma não ia respeitá-la. Então ela proibiu, não deixou. E tinha na frente da escola vários ônibus. Cada ônibus ia para um cinema diferente, porque não tinha um único cinema que comportasse a escola inteira. Então os professores estavam lá organizando os ônibus, as turmas, e a nossa turma então estava sem professor. A gente estava ali dentro fazendo bagunça. Era cadeira voando de um lado, papel voando para o outro. Daí um deles disse assim, gente, vamos aproveitar que os professores estão tudo ocupados e vamos passear lá no centro, vamos dar uma volta. Deles vamos. Daí estavam saindo e o Claudinho, a gente leva ele junto. E me levaram junto. Daí eles viram que eu estava fascinado de estar passeando pela cidade e começaram a me mostrar um monte de coisa. Daí a gente demorou. Quando a gente estava voltando, em vez de vários ônibus, tinha várias viaturas da Brigada Militar. Gente, naquela época não tinha celular. Então, a diretora imaginou que eu entrei no ônibus, não tinha como ela ligar para os motoristas para saber se eu estava lá, e chamou a brigada. E a brigada estava se preparando para cada carro ir para um lugar diferente. Então, estava cheio de viatura. Daí a gente entrou na escola. O brigadiano deu um xingão na gente. E concluiu dizendo assim, olha o que vocês fizeram com a diretora. Gente, a diretora estava tirada numa poltrona com pressão, com aparelho de pressão no braço, chorando. Claudinho, ô Claudinho. Tá, ela se recuperou, a gente foi para a sala, levamos mais outro sermão dela. Chega no final da tarde, minha mãe foi me buscar. E a diretora, Dona Elisa, o seu filho matou aula. E minha mãe disse assim, que coisa boa. Gente, a diretora queria esganar minha mãe. Mas, enfim, aqueles 4 colegas que vieram da antiga escola contaminaram os outros a ponto de me levarem matar aula, né? Então, eu participava da vida como qualquer outro adolescente. Pode passar? Dá um golinho do... Só um pouquinho, tá, gente? O 5º ponto que a coragem e a decisão nos dá, gente, é uma responsabilidade de a gente assumir compromissos dignos com a vida em seu amplo sentido, nos nossos objetivos, nos nossos métodos, na nossa família, no nosso trabalho, e a gente poder ter uma postura ativa diante da vida. Pode passar? Gente, quando a gente tem uma postura passiva diante da vida, em vez de ter compromissos dignos, a gente tem um compromisso com 2 palavras altamente destruidoras de futuro, que é o ser e o quando. Ah, se eu tivesse salário, se eu tivesse isso, quando não sei o quê. Então, assim, puxa, às vezes a gente pergunta para a pessoa, fulana, tu já fez aquele teu curso que tu tanto queria, que vai te aperfeiçoar, que vai te dar umas melhores coisas? Pois é, se meu salário fosse maior, quando eu tiver tempo. A pessoa na abordagem ativa, ela pensa, meu salário não é suficiente, mas eu vou fazer economia, eu vou pedir ajuda da família, eu vou vender natura, eu vou conseguir uma bolsa. Alguma estratégia ela arruma. Se minha mãe ficasse pensando, se o Claudinho tivesse condições, quando inventarem a cura,
Então, gente, sempre na vida de vocês ou dos companheiros de vocês, tu fizer a pergunta se ela já conseguiu tal coisa e ver a palavra sei quando, ela está na abordagem passiva. Então, a gente precisa tirar o sei e o quando da nossa vida. Pode passar? O sexto ponto que a coragem de decisão nos guia é por caminhos não percorridos. Quando tu dá um passo de cada vez, gente, tu olha para trás, tu andou 1 metro. Tu anda 1 metro de cada vez, tu olha para trás, tu anda 1 quilômetro. Tu anda 1 quilômetro de cada vez, tu olha para trás, tu vê que tu andou milhas e milhas, que eu acho que muitos de vocês, quando olham para trás, pensam, puxa, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui. Isso dando um passo de cada vez, né? Pode passar? Vocês sabem que eu estava terminando o ensino médio, foi onde eu me deparei com isso. Eu olhei para trás e pensei, puxa, eu estou aqui finalizando o ensino médio. E a orientadora da escola, ela fez um trabalho de orientação vocacional para que a turma pensasse, refletisse o que queria ser para o futuro. Quando saísse da escola, que futuro iria querer ter. Gente, foi minha primeira crise de identidade. Porque até então eu não tinha criado em mim a imagem de pessoa adulta. Vocês sabem quando vocês brincam com as crianças, o que tu vai ser quando crescer? E daí a pessoa diz, eu vou ser jogador de futebol, vou ser bombeiro, vou ser astronauta, vou ser professora. A criança está criando naquela brincadeira a ideia de que um dia ela vai ser adulta, de que um dia ela vai ter uma profissão, de que um dia vai ter uma responsabilidade. Se alguém, eu acho que ninguém tinha coragem de me perguntar isso, mas se alguém perguntasse, Claudinho, o que tu quer ser quando crescer? Eu ia dizer, você é anjo, anjo não precisa estudar, não precisa se especializar, é só virar anjo e pronto. Então eu me deparei de que eu estava entrando numa fase que eu precisava pensar o que eu queria ser. Então eu tive que construir reconstruir toda essa ideia de que sim, eu tenho um futuro pela frente. E nesse momento eu entrei numa espécie de revolta contra o que é cientificamente comprovado. Para mim, era tudo mentira. Para mim, naquela época, tudo que eu poderia querer ter sim. Né? Se eu viver ou morrer, ninguém tem nada como mensurar o quanto que eu vou viver ou morrer. Então, eu criei minha ideia de que não existe impossível. Então, eu decidi que eu queria fazer o curso superior. Né? Todo mundo na minha volta dizia, quem sabe tu faz um curso técnico, quem sabe tu faz algo de artesanato, ou eu tenho benefício, tu não precisa trabalhar, né? Ganha um benefício. Enfim, vieram vários os conselhos. Só que eu estava decidido que eu queria fazer um curso superior. De início, pensei em fazer o curso de medicina, mas eu entendi que, assim como eu não conseguia brincar de pular corda como todo mundo, mas brincava de uma maneira diferente. Assim como eu não conseguia brincar de pega-pega como todo mundo, mas brincava de pega-pega de uma maneira diferente. Na medicina, eu iria ter que examinar o corpo, né? Eu iria ter que ter movimentos. Então, que maneira diferente que eu poderia fazer na área médica? Daí foi onde eu pensei, já que eu não posso ser médico do corpo, do físico, eu vou ser médico da alma, das emoções, do pensamento. E decidi, então, cursar psicologia. Era um momento, gente, em que, naquela época, não existia Enem, essas coisas. A universidade era para uma elite da sociedade. Né? E era um momento em que meu pai, assim, tinha partido. A minha mãe tinha perdido todos os nossos bens móveis, não estava recebendo pensão, e a gente foi morar na única propriedade que sobrou, que era uma casa inacabada, sem piso e sem portas e janelas. Era piso de chão, né? Tudo aberto. Então, era uma situação completamente avessa à que a gente tinha vivenciado.
minha mãe tendo que reconstruir tudo de novo e eu falando em querer fazer uma universidade. Por mais que ela queria me incentivar, me ajudar, investir em mim, naquele momento era um monstro para ela. Eu percebia que falar isso judiava ela. Então, o que eu fiz? Eu pensei, minha meta, que é a universidade, ela é um monstro. Então, eu tenho que dividir em pequenas metas, picar o monstro para apresentar uma parte de cada vez. Então, eu pensei, o que é preciso para fazer a universidade? Fazer o vestibular. O que é preciso fazer o vestibular? Se inscrever no vestibular. Então, minha meta era menor, era a minha inscrição no vestibular. Se eu pedisse para minha mãe o dinheiro da inscrição, ela não teria o dinheiro para comprar o pão e o leite do mês inteiro. Então, eu peguei revistinha de cosméticos, ofereci para amigos, familiares, colegas. Com o dinheiro do lucro, eu paguei minha inscrição no vestibular. Não tinha dinheiro para fazer cursinho, e naquela época os vestibulares eram muito seletivos, muito difíceis. Mas eu pegava livros emprestados, incomodava meus professores e estudava da manhã à noite, porque meu objetivo era ter um bom desempenho na prova de vestibular. Chegou o dia da prova, a universidade não tem no município onde eu moro, é alguns municípios distantes, então foi uma viagem de ônibus cansativa, mas e com chuva, e no frio, que é o Rio Grande do Sul. Mas no caminho tinha aquelas placas motivadoras. Bem-vindo, vestibulandos, seu futuro começa aqui. E com isso a minha mãe foi se sensibilizando e disse, filho, eu nunca imaginei na vida que um dia eu estaria te levando a fazer a prova de vestibular. Então isso já é uma vitória. Gente, eu fui, fiz a prova do vestibular. Voltei, era 2 dias, o sábado e o domingo. Daí no domingo à noite saía a prova, o resultado na rádio. Quando eu vi meu nome na lista dos aprovados, eu senti 2 sentimentos ao mesmo tempo, que eu nunca imaginei que alguém podia sentir 2 ao mesmo tempo. Porque eu fiquei muito feliz e muito triste. Muito feliz porque eu passei na prova. E eu fui o único aluno daquela escola pública que passou na prova do vestibular. E eu fiquei muito triste, porque eu tinha 24 horas para me matricular, senão a minha vaga ia para o suplente. Se minha mãe não tinha dinheiro para inscrição no vestibular, quem diria para matrícula? Daí minha mãe me deitou, me botou para dormir e dizia, filho, já é uma vitória, olha que conquista. Tu conseguiu passar no vestibular. Naquela época, quem passava no vestibular era digno de ganhar um carro zero, né? Tanto que muitos pais davam carro zero para os filhos que passavam no vestibular. Daí eu fiquei vendo aquele teto sem fogo, né? E pensava, já é uma vitória. Já é uma vitória. Tentava me convencer, já é uma vitória. Chegou um momento que eu disse assim, ai, papai do céu, tu não deixou eu chegar até aqui para morrer na praia, né? Tá, daí no outro dia de manhã, gente, uma amiga da família viu meu nome na lista dos classificados e disse, Dona Elisa, eu vi que o Claudinho passou no vestibular e eu sei da situação momentânea que vocês estão passando, então eu queria dar de presente para ele o valor da matrícula. Eu não vou poder pagar as mensalidades porque eu não tenho recurso, mas o valor da matrícula eu quero dar. De início, minha mãe resistiu, porque o que adianta me matricular e não poder pagar as mensalidades? Mas eu insisti tanto, tanto. Minha mãe dizia, deixa de ser cara de pau, guri. Mas insisti tanto que ela acabou aceitando. Fui e fiz a minha matrícula. No mesmo dia que eu me matriculei, eu escrevi um ofício para o prefeito do município e para a Câmara de Vereadores, exigindo pela lei tal e tal, transporte acessível, não sei mais o quê, porque daí já tinha leis, mas na prática não existia. Senão eu ia denunciá-los ao Ministério Público, porque agora eu já era um cidadão de direitos. Gente, quando eu era criança, eu não era uma criança de direitos. Eu era uma criança de sorte, muita sorte,
Porque enquanto eu estava aprendendo, me divertindo, me dignificando, centenas e milhares de outras crianças estavam fora da escola. Tanto que, de acordo com dados do IBGE, 90% das pessoas com deficiência que têm a minha idade são analfabetos, né? Mas então, eu já fui buscar em tudo que era lei, já. E o prefeito e os vereadores acharam mais vantajoso um carro da prefeitura me buscar e me levar do que mudar todo o contrato da concessionária de ônibus e adaptar todos os ônibus. Então, tinha tudo o que eu queria. Tinha a matrícula, tinha o transporte, bastava eu aproveitar a minha oportunidade. E eu me dedicava muito, gente. Para mim, era um sonho que eu fazia de tudo que era pedido. Chegou no final do primeiro semestre, o reitor pediu uma audiência com a minha mãe. E a minha mãe disse assim: viu, guri? Agora meu nome vai para esse PC, vai para o Serasa, perigo penhorar até a sua casinha que sobrou. Chegando lá, não era nada disso. O reitor da universidade disse assim: Dona Elisa, quando o Cláudio veio fazer o vestibular, a universidade ficou bastante apreensiva, preocupada, porque como é que iríamos dar conta de um aluno com tantas necessidades? Mas quando ele se matriculou, a gente não ficou apreensivo, a gente ficou atônito, a gente ficou apavorado. Só que por lei eu não podia negar a matrícula dele, porque ano passado eles negaram a matrícula para muitas pessoas. Mas, pela atual lei, se um diretor, seja de escola ou de universidade, nega a vaga, é 2 anos de cadeia, né? Então, o diretor continua dizendo que, então, dona Elisa, como a gente não podia negar a matrícula dele, e também não podíamos deixar ele cursando, para depois dizer, ó, tu não pode exercer a profissão, eu pedi aos professores que exigissem ao máximo dele, porque na minha ideia ele ia desistir, ou então trocar de curso, porque ele escolheu um curso que vai lidar com seres humanos, com pessoas, tem uma ética envolvida. Se ele fosse trabalhar com máquinas, eu não teria tanta preocupação. Só que no meu entendimento, mesmo que eu trabalhasse na área da informática e da programação, eu também iria trabalhar com gente, né? Mas ele continuou. E, para nossa surpresa, dona Elisa, quanto mais os professores exigiam, mais ele correspondia. Nós temos aqui uma professora que faz 10 anos que está na universidade e ela nunca deu nota 10, porque na concepção dela sempre há algo para melhorar. Só que ela exigiu tanto do Cláudio que ela se obrigou a dar 10. Tanto que ele desenvolveu um projeto que vai beneficiar a universidade. E vista disso, dona Elisa, a gente quer dar a ele uma bolsa de estudos por merecimento. A senhora aceita? Gente, claro que podia acontecer de eu não conseguir a bolsa de estudos? Podia. Podia acontecer de eu não ter conseguido o transporte? Podia. Podia acontecer de ninguém vir dar o valor da matrícula? Podia. Mas se eu não fizesse um passo de cada vez, se eu não fizesse o que estava ao meu alcance fazer, todas as outras oportunidades seriam destruídas. Se eu ficasse no sei quando, se eu tivesse dinheiro, quando vier a pensão do meu pai, não sei o quê, as outras oportunidades não teriam existido. Então, a gente tem que arriscar o primeiro passo. O segundo passo, depois a gente vê, né? Pode passar? Pode passar de novo? Então, aqui é a foto da minha formatura. E ali do lado a minha mãe emocionada. Novamente, eu digo, foi algo que nem nos meus melhores sonhos eu tinha parâmetros de imaginar. Tanto que a cada nova matrícula eu pensava, será que eu vou estar vivo para a matrícula seguinte? Mas mesmo assim eu me arriscava e seguia. Pode passar? Então, novamente eu digo, gente, são os nossos desejos e não as condições que determinam até onde a gente pode chegar. As condições podem facilitar, atrapalhar, dificultar, mas elas não determinam.
O que determina é o desejo. Então, se a gente fosse pensar em parâmetros de condições, eu não teria condições físicas, econômicas, de saúde, de transporte, mas o desejo faz a gente buscar alternativas. Pode passar? O sétimo, e quase finalizando, ponto que a coragem e a decisão faz é despertar o gigante que há em nós. Às vezes nós somos muito pequenos e precisamos nos tornar gigantes. Pode passar? Então, gente, a maneira de tu deixar de ser gatinho e se tornar leão é da seguinte forma. Quanto mais desafios vocês aceitarem na vida e tentarem, mesmo que não consiga, mas se esforçarem até o fim para superar o desafio, vocês se tornam mais fortes para o desafio seguinte. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais desafios tu não topa, tu desiste ou tu não conclui, mais fraco tu fica para o desafio seguinte. Então, a única maneira de a gente nos tornar fortes é encarar cada desafio de frente. Pode passar? O oitavo ponto que a coragem e a decisão nos dá é a estratégia de mudança e superação. Pode passar? Vocês sabem que chegou um momento em que eu estava perdendo plenamente a minha capacidade de escrever. Até então eu já estava usando canetas muito sensíveis, enfim, várias alternativas. Só que eu percebia que a caneta estava ficando cada vez mais pesada, a minha mão estava ficando pesada, eu já não estava conseguindo deslocar a mão pela folha. E eu tinha em mente e sabia, porque eu já tive várias perdas motoras, que em poucas semanas eu não ia mais conseguir escrever. Porque quando eu digo que é uma doença que desliga o músculo, não é assim, ó, desligou hoje. Ela vai desligando o impulso elétrico, né, aos poucos. Então o músculo vai ficando cada vez mais fraco até ser desligado. Então eu sabia que eu tinha um tempo para me adiantar e pensar que eu tinha que conseguir escrever. A universidade me ofereceu um escrevente, mas eu fiquei pensando, tá, mas e minha autonomia? Eu já tive tantas perdas, continuar escrevendo, eu quero escrever. E além disso, eu pensava, eu não brincava como todo mundo, eu brincava de uma maneira diferente. Então, que maneira de escrever diferente eu posso fazer? Naquela época, se utilizava o Windows 95. Recém tinha saído do DOS. Não tinha nada de teclados virtuais. E eu nem tinha esse entendimento do que era um teclado virtual. A minha ideia foi que eu me deparei na frente do computador. A única solução nas pesquisas e estudos de mestrado, doutorado que falavam disso era aquele palito que vocês podem ver naquele boneco, que pendura na testa, e daí com aquele palito vai apertando as teclas do computador. A outra opção seria colocar o palito na boca. Então a pessoa bota o palito na boca. Só que para mim era muito cansativo e eu me sentia uma galinha catando milho, né? Eu tinha que desenvolver uma habilidade melhor. Então eu vi no computador o seguinte: se tem uma calculadora que tem botões que digitam números, por que não fazer um que digita letras? Então, no horário de intervalo, eu ia para a biblioteca, pegava livros de programação. Pode passar? E esse vídeo vai resumir a estratégia que eu desenvolvi. Eu acho que é para passar automaticamente, senão... Não? Esse vídeo, ele é um vídeo rápido, tá, gente? Depois do vídeo eu vou concluir, vou deixar uma mensagem e daí não sei se vai ter tempo para perguntas, enfim. Se não der para abrir no próprio PowerPoint, abre na pastinha, Douglas.
Douglas, aí no vídeo tu pode avançar um pouquinho para o final. Pode avançar mais para o final, só para dar um pouquinho mais. Aí, deixa. Não, pode deixar seguir. Isso, então essa foi a solução que eu desenvolvi, né? Primeiro criando um teclado virtual que tinha as letras e as sílabas, né? Para me poupar esforço. E daí, no decorrer disso, eu tive uma parada respiratória, né? Eu já estava desenvolvendo o programa cerebral e na UTI os colegas da faculdade se lembraram do meu projeto. Foram na minha casa, pegaram meu notebook, pegaram aquela tiara, a gente é usada no Canadá para joguinhos de smartphone. Então, pensei, bom, se dá para fazer joguinho, também dá para transformar em comandos. Então, eu peguei o comando do piscar do olho e disse para o computador, ó, cada vez que eu pisco o olho, transforma nisso num clique ou num enter, né? Então, o teclado vai fazendo a varredura de letras. Quando chega na letra que deseja, eu imito o desejo de piscar. Não é o piscar normal, sem desejo, não é o piscar reflexo. É o desejo de piscar. Então, os colegas se lembraram que eu estava lá todo entubado, com traqueostomia. A minha mãe ela até entendia pelo meu olhar quando queria coisas do meu cotidiano, tipo, vira minha perna, vira meu braço. Mas como é que eu ia dizer a base da cânula da traqueostomia está doendo minha traqueia? Como é que eu ia dizer isso pelo olhar? Então, eles adaptaram, foi onde eu pude escrever essa frase. E daí a médica da UTI ajeitou minha traqueostomia e aliviou a dor. Pode passar, Douglas? Então, gente, essa frase para mim é muito verdadeira. Na vida, quem quer arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Vocês viram que no decorrer do vídeo dizia assim, o responsável pelos programas de aprendizagem das escolas municipais. Gente, as mesmas escolas que no passado negaram a minha matrícula, eu me tornei coordenador de todas elas. Foi a minha vingança. Pode passar? Então, gente, no decorrer da universidade, eu fui me inserindo no mercado de trabalho. Claro que nas minhas primeiras experiências,
mesmo tendo a vaga de estágios ou de trabalho, eu chegava no empregador, me deparava com aquele olhar de choque, tipo, só faltava dizer, ô guria, que não é a fila do INSS, né? Volta para casa. Daí diziam que não tinha vaga. Então eu tinha que estabelecer uma estratégia daqueles 5 segundos entre o empregador me ver levar o choque, de eu mostrar quem eu era. Como é que eu ia fazer isso em 5 segundos? Então, minha estratégia foi construir um currículo diferenciado. Eu me inseri em vários programas voluntários, tanto de comunidades, igrejas, asilos, instituições filantrópicas, né? Daí, o meu currículo era diferenciado do das minhas colegas. Então, enquanto as minhas colegas, no único currículo que elas tinham, desculpem a palavra, mas na época minhas colegas eram tudo patricinha e os colegas Mauricinho, não tinham experiência de vida, o currículo deles constava intercâmbio de inglês lá não sei aonde. O meu tinha trabalho na comunidade tal, no asilo tal, no hospital tal, e o empregador olhava, o quê? Tu é o cara desse currículo? Eu dizia, sou. Então, eles me davam um período de experiência e aí eu fui desenvolvendo minha carreira profissional, né, não me gabando, mas um vasto currículo. Tá? Um currículo bastante diferenciado. Não vou detalhar porque eu só tenho alguns minutos, mas eu aprendi o que significa superação e que a superação depende de mim e não do tamanho dos obstáculos. Pode passar? E, por fim, gente, a coragem desses anos leva a superar todas as expectativas. Tu chega num patamar que tu nunca sonhou, imaginou. Pode passar? Aqui eu coloquei uma imagem do sujeito dando um passo maior que o obstáculo, porque é assim que eu me vejo e é assim que eu gostaria que todas as pessoas se vissem, como seres capazes de dar passos muito mais largos do que os obstáculos que vêm pelo caminho. Aquele ditado, não dá o passo maior que a perna, para mim é desconstruível. Né? Pode passar? Então, gente, aquele menino que tinha tudo na vida, para ser moribundo, excluído, acamado, analfabeto, quem sabe nem teria construído o desejo de vida e não estaria aqui. Pode passar? Me tornei mestre, doutor em educação, bacharel em psicologia, fiz diversas especializações. Hoje eu sou também professor universitário e recentemente recebi do Senado Federal o título de Comendador de Direitos Humanos, porque eu participei da construção de um TOMEC do que era necessário para as escolas públicas de hoje poder acolher crianças com deficiência. Então, houve toda uma mudança de legislação a partir da minha experiência e da doação do software, porque eu coloquei o software livre para que todas as pessoas que necessitarem, né, pudessem utilizar. A minha única limitação foi aquela tiara que se chama Muse, que não tem como eu distribuir gratuitamente, porque não sou eu fabricante. Mas daí as pessoas do Brasil inteiro têm comprado e pedido para mim o software. Pode passar? Então, gente, daí conforme eu vou passando, tu vai passando, tá, Lucas? Então, gente, para ser quem vocês quiserem ser, não tem um limite de tempo. Comece quanto vocês quiserem. Mudem ou continuem sendo a mesma pessoa. Na verdade, nem existe uma regra para isso. A gente pode encarar a vida de forma positiva ou a gente pode encarar a vida de forma negativa. Mas eu espero que cada um de vocês encarem a vida de forma positiva. Eu espero que vocês vejam coisas novas na vida que surpreendam vocês. Eu espero que sintam coisas, novas sensações que nunca sentiram antes. Eu espero que vocês conheçam pessoas que têm ideias, pontos de vista diferentes, mas que também conheçam pessoas que têm um coração de ouro. E espero que cada um de vocês tenha uma vida de qual vocês se orgulhem. Mas se descobrir que não tem, eu espero que tenham forças para começar tudo de novo. E é isso, gente.